Boa noite, irmãos. Quero saudá-los com a graça e com a maravilhosa paz do Senhor Jesus. Amém? É uma alegria muito grande estar aqui, essa igreja onde iniciei o meu ministério, quando me formei no Seminário Presbiteriano Brasil Central em Goiânia, e fui convidado pelo conselho aqui, juntamente com o pastor, o reverendo Djalma, para estar auxiliando e também encarregado, como o pastor Gilmário disse, lá no Riacho Fundo 2. Quero agradecer também muito ao reverendo Gilmário, que tem sido assim alguém valioso no nosso ministério, principalmente nesse presente momento, onde ele tem olhado por nós, tem cuidado de nós, mesmo sendo de sino diferente, é a pessoa que tem mais demonstrado carinho e amor, pelo nosso ministério. Mais uma vez eu agradeço ao reverendo Gilmário e agradeço também pela oportunidade de estar aqui, no púlpito dessa igreja, o qual o pastor tem estado e tem direcionado essa igreja. Agradeço também ao conselho dessa igreja, também pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Amados, quero compartilhar hoje com vocês de uma mensagem que está em Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao versículo 28, onde faremos de forma alternada. Mesmo assentados, mas com muita reverência ao Senhor, leremos a sua palavra em Mateus 15, de 21 a 28, de forma alternada, onde eu darei início. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ele, porém, não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Senhor Deus, em nome de Jesus, nesse momento, ó Deus, a Tua palavra foi lida, a Tua palavra já é graciosa, objetiva e clara por si mesmo. Mas, ó Deus, a explanação dessa, ó Deus, possa também chegar ao nosso coração como uma forma de nos alertar, para nos edificar mediante o Teu Santo Espírito. Ó Deus, que nesse momento, ó Deus, que o homem diminua e que cresça o Senhor no nosso meio. E que a Tua palavra seja dirigida ao nosso coração, à nossa mente e à nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Amados, todos nós enfrentamos barreiras todos os dias. Todos nós enfrentamos obstáculos todos os dias. Já se inicia pela segunda-feira, quando vamos trabalhar, quando vamos nos dirigir ao local de trabalho, nós já temos o grande obstáculo da locomoção. Eu morei por 12 anos na cidade de Paracatu, uma cidade pequena, e não via essas grandes dificuldades. Depois fui morar em Rondonópolis, no Mato Grosso, que é uma cidade maior, mas também não via
tanto essas dificuldades. Logo quando voltei a Brasília, quando cheguei aqui, né, comecei a reparar que por todas as estradas, todas as pistas, é basicamente impossível transitar livremente pela manhã, meio-dia e à tarde, né? Enfrentamos esses obstáculos e os irmãos sabem muito bem o que é isso, né? Hoje não existe aqui lugar para você escolher por onde transitar, né? Você tem que ter a sorte, né, daquele dia estar bem. Mas nós não temos apenas esse obstáculo da locomoção. Nós temos também vários outros obstáculos que dia a dia nós temos que vencer. Um desses obstáculos são também a crise que nós passamos na segurança pública. Imagina, meus irmãos, que todos os dias, se nós ligarmos a televisão, nós vamos ver como tem sido difícil viver em Brasília também. Como tem sido difícil. Meus irmãos, a crise da segurança pública não está apenas fora em São Paulo, Rio de Janeiro, outros lugares, mas também está instalado aqui, e nós precisamos vencer isso dia a dia, com segurança nas nossas casas, né? Cuidando para que os nossos filhos tenham o horário de ir e vir, cuidando muitas vezes para que nós possamos levá-los, né, e trazê-los de onde eles precisam estar. Mas todos os dias nós enfrentamos essa dificuldade. Nós olhamos, meus irmãos, as barreiras que enfrentamos na educação e na saúde pública. Antigamente, meus irmãos, quando falávamos, né, eu vou a um hospital particular, era sinônimo de dizer, não, eu vou para um lugar onde eu não vou pegar fila. Hoje já não existe mais isso. Você vai e você tem que enfrentar a barreira de não ter médicos e a barreira de ter muitas pessoas ali e muitas vezes não serem atendidas. Um exemplo desses que nesses dias estava olhando na internet, né? Depois de 2 anos da morte de uma senhora, né, ela foi chamada para uma consulta no SUS. Todos os dias nós temos que enfrentar essas barreiras. Meus irmãos, nós enfrentamos também as barreiras dentro da nossa casa, nas crises muitas vezes familiares, problemas com a nossa família. E todos os dias nós temos que nos cuidar primeiramente para cuidarmos da nossa família. Família essa que está exposta a uma mídia que é uma mídia ruim, uma mídia que tem trazido maus conceitos para dentro do nosso lar, e nós temos que enfrentar isso dia a dia, e que isso muitas vezes tem provocado nos nossos filhos algumas reações. E temos também, meus irmãos, a crise espiritual. Quantas pessoas estão frias? Quantas pessoas, muitas vezes, estão até dentro da igreja, mas estão distantes de Deus? E é uma barreira que nós temos que enfrentar, de não podermos nos esfriar nesses dias que são dias tão difíceis. Meus irmãos, essas barreiras são algumas que nós temos enfrentados no dia a dia. E creio que você esteja inserido, pelo menos em uma dessas. Mas existem outras, que poderíamos estar aqui falando e mencionando. Mas eu gostaria de perguntar, como você tem vencido as suas batalhas? Como você tem vencido as suas batalhas? Com quem você tem vencido as suas batalhas? Porque sem batalhas você não vive. Mas como é que você tem enfrentado esses momentos? Nós olhamos para um texto, meus irmãos, onde Jesus Cristo, ele ainda está no seu ministério público, isto é, o seu ministério a todas as gentes, onde ele escolheu os seus discípulos, mas ele começa a mostrar não apenas aos discípulos, mas às pessoas, quem ele era. E começa a pregar a essas pessoas começam a ouvir as boas novas de Jesus. Jesus então começa a sair ali de Jerusalém, mas ele passa a ir a Galiléia, ele passa a ir a Genezaré, ele passa a ir a outros lugares, a pregar e mostrar o Emanuel, o Deus que está conosco.
E aí nesse caso ele está com seus discípulos, onde ele sai da região de Genezaré, que era uma região oposta, né, à Galileia, e naquele momento ele com seus discípulos vai para a terra de Tiro e Sidom, que ficava na Fenícia. Na terra de Tiro, né, e Sidom eram cidades grandes, cidades com potencial econômico da época, uma cidade fortificada, a ponto que a palavra Tiro significa pedra, significa lugar de solidez. E Jesus Cristo estava indo para ali, quando de repente chega uma mulher daquelas terras, né, e começa a clamar o nome do Senhor Jesus, mostrando que ela tinha um grande problema. E nós observamos muito bem isso, meus irmãos, no versículo 22, quando o texto diz assim: e eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Aquela mulher tinha um problema. Aquela mulher tinha um horrível problema. Aquela mulher tinha um grande problema. Eu gostaria, meus irmãos, de me direcionar a você que também possa estar passando por um grande problema. Qual é a sua reação diante dessa circunstância? Aquela mulher estava com a sua filha endemoniada, e como ela vinha de uma cidade que na época era uma cidade de recursos, provavelmente ela já tinha procurado todos os meios para sanar essas dificuldades. Provavelmente ela já deveria ter ido aos médicos, aos religiosos da época, e nada acontecera. Até então, o que dá a entender no texto, que ela já conhecia Jesus, pelo menos de ouvir falar, porque ela chama ao Senhor Jesus, quando ela o vê, de filho de Davi, e somente aqueles que haviam ouvido da promessa, ouvido dos profetas, sabiam a designação desse nome, filho de Davi. Essa mulher vem ao encontro de Jesus, e quando ela vem ao encontro de Jesus, ela deposita no Senhor Jesus os seus problemas. E eu gostaria, meus irmãos, de tratar com você nessa noite, diante do até exposto, o seguinte tema: vencendo barreiras e conquistando vitórias. Vencendo barreiras e conquistando vitórias. Meus irmãos, nós não estamos aqui apenas para vencer as barreiras, nós estamos aqui para conquistar vitórias. E é isso que nós queremos, e é isso que nós temos como sonhos, e é isso que nós temos como projetos, para nós e para os nossos filhos. Meus irmãos, quando nós nos deparamos com essa situação, essa mulher, para chegar a vencer as barreiras, que foram muitas, e alcançar a vitória, ela passou por situações, meus irmãos, que talvez muitos de nós tenhamos que passar constantemente. E a primeira barreira, meus irmãos, que podemos destacar desse texto, é que ela vence, meus irmãos, o silêncio de Jesus. Ela vence a barreira do silêncio. Meus irmãos, eu não sei quantas vezes você já passou por um problema, por uma situação difícil, por um momento desgostoso na vida, e de repente parece que você olha ao lado, vê tantas pessoas, mas elas silenciosas, o mundo silencioso, você não encontra a resposta. Você olha para um lado, você olha para o outro, e você vê aquele silêncio para o seu problema e para a sua situação. O coração dói, a alma fica em temor, e nós muitas vezes não sabemos por onde caminhar. Porque o mundo, meus irmãos, ele não pode dar respostas aos nossos problemas.
E é interessante, meus irmãos, que aqui em Brasília existem muitas livrarias, livrarias grandes, Saraiva, Siciliano, Leitura e etc. E se você for nessas livrarias e ficar ali e perguntar a um vendedor quais são os livros mais vendidos ali, você vai saber que os livros mais vendidos, não apenas aqui, mas em qualquer lugar do Brasil, são os livros de autoajuda. As pessoas buscam muito os livros de autoajuda. As pessoas até leem esses livros de autoajuda, mas o mais interessante é que quanto mais livros são vendidos, mais pessoas estão doentes e mais pessoas estão longe de Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque livros de autoajuda pode ter até o seu valor, mas sem a ajuda do alto não vamos para lugar nenhum. Não adianta, meus irmãos, buscarmos responder os questionamentos da nossa vida sem a ajuda do alto. Não adianta, meus irmãos, querermos resolver os problemas da nossa casa sem a ajuda de Deus. Aquela mulher teve que compreender as duras penas, porque provavelmente, o texto não diz aqui, mas podemos inferir que ela já havia buscado a solução para os seus problemas em outros lugares. Eu lhe pergunto, querido, como você tem resolvido os seus problemas? E mais, você conhecedor da palavra do Senhor, com quem você tem resolvido os seus problemas? Aquela mulher tinha um grande problema, e ela vai até Jesus. Ela chega até o Senhor Jesus. Mas no versículo 23, vamos ler a primeira parte comigo, só para compreendermos. Olha o que diz: ele, porém, não lhe respondeu, ele se silenciou. Imagina, você vai pedir ajuda a alguém, e essa pessoa ouve e fica silenciosa. Mas você não está pedindo para qualquer alguém, você está pedindo para Deus. E quantas vezes Deus se aparenta se silenciar para nós? Mas em muitos momentos Deus tem essa aparência de silêncio, meus irmãos, para que Ele possa provar até onde nós somos capazes de ir com Ele. Hoje, meus irmãos, o que Deus está mais procurando são homens e mulheres ungidas pelo Senhor Jesus, pessoas que Ele pode contar para o seu reino, porque existem muitas igrejas, meus irmãos, ou mega igrejas, muito lotadas, mas muitas pessoas simplesmente atrás das bênçãos de Deus, mas não atrás do Deus das bênçãos. E quando nós observamos essa situação, nós vamos observar que as bênçãos de Deus sem Deus são como águas que vão para as redes de esgoto. Assim, meus irmãos, essa mulher, ela passa pelo silêncio de Deus, mas você que está aí, você também pode estar passando e às vezes perguntando: por que Deus não me responde? E nós, diante do texto, podemos já falar que muitas vezes Deus faz isso para ver até onde você é capaz de ir com Ele. Pois essa mulher, ela enfrenta um segundo obstáculo. E esse segundo obstáculo, meus irmãos, é a barreira da indiferença social. A barreira da indiferença social. Meus irmãos, nós podemos observar no versículo 23, vamos ler de onde nós paramos até o final? E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem o quê? Meus irmãos, o que acontece com uma mãe que vê o seu filho em perigo?
Essa mãe, quando vê seu filho em perigo, ela fala: não, meu filho, pode deixar, fica por aí, entendeu? Uma mãe que vê um filho em perigo, ela é capaz de se pôr à frente. Quando a gente olha alguns noticiários, principalmente falando da saúde pública, às vezes a gente observa que pela indelicadeza ou pelo que tem acontecido muitas vezes nesse sistema, né? Muitas vezes a gente vê que algumas crianças ou filhos deixam de ser atendidos, e ali a gente observa algumas mães desesperadas. E a gente fala: mas para que esse desespero? É porque é mãe. Porque ela se coloca à frente. Uma mãe, ela é incapaz de ver e perceber a tristeza ou o sofrimento de um filho. E quando nós observamos aqui que essa mulher passa por um terrível problema através da sua filha, que está terrivelmente endemoniada, e o texto é claro em dizer terrivelmente, ela chega atrás de Jesus, meus irmãos, não em silêncio. Ela não chega atrás de Jesus, né, querendo tocar nas costas deles e falar em silêncio. Essa mulher chega desesperada e chega gritando. E ela grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um grito que era capaz de todos ouvirem. Mas aqui, meus irmãos, nós entramos em um contexto um pouco complicado, que é um contexto do Oriente. No judaísmo, o homem, ele não conversava com outra mulher em público. E nós começamos a observar aqui que essa mulher chega até o Senhor Jesus Cristo, e a primeira coisa que ela recebe é a indiferença dos discípulos. E essa indiferença, meus irmãos, ela vem pelos discípulos não conhecerem ainda quais eram os verdadeiros planos do Senhor Jesus. O que Jesus estaria a fazer, não apenas com os judeus, mas também aos gentios. Mas eles olham humanamente e falam: Senhor, tem uma mulher aqui que está gritando atrás de nós, resolve o problema dela e manda ela embora. Quando nós olhamos, meus irmãos, no texto original, quando nós olhamos nas palavras gregas, os discípulos estão querendo dizer assim: Senhor, dá um jeito nessa mulher e manda ela embora. O Senhor Jesus Cristo, Ele não trabalha dessa forma. O Senhor Jesus Cristo é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona, é um Deus que olha por cada pessoa, até mesmo no meio da multidão. E os discípulos não tinham compreendido isso. Meus irmãos, quando nós olhamos para este momento, nós vamos ver que os discípulos estão simplesmente querendo dizer assim: manda essa mulher está incomodando. E isso serve muito para nós como igreja do Senhor. Meus irmãos, ninguém vem à igreja simplesmente porque achou a porta aberta. Todas as pessoas que vêm à igreja é porque elas têm uma necessidade especial. Um exemplo disso somos nós. Nós não vimos a igreja simplesmente porque as portas estão abertas. Nós vimos a igreja porque nós temos a necessidade de Deus. Nós temos a necessidade de carregar as nossas baterias. E nós temos a necessidade de aprender a ser adorador. Por isso é que nós viemos à igreja. É por isso que nós estamos na igreja. Porque nós temos necessidades. Mas aquele, meu irmão, que entra aqui, que muitas vezes não é conhecido de nós, você possa saber,
ele veio aqui porque ele não quer a indiferença dos discípulos de Jesus, mas ele quer ver, ele quer receber o amor, o carinho e o suprir das suas necessidades. Às vezes, meus irmãos, inicialmente até material, onde nós muitas vezes temos que dar uma bolsa, temos que dar uma cesta de alimentação, muitas vezes um calçado, uma roupa, mas o que ele está mais atrás, meus irmãos, não é disso. O que ele mais está atrás é de alguém que possa suprir realmente as suas necessidades físicas, espirituais, muito mais do que econômicas, porque as pessoas sofrem e as pessoas buscam a igreja porque elas sofrem. Elas buscam o Senhor Jesus porque elas sofrem. E o que cabe a nós, meus irmãos, é aprender, como os discípulos aprenderam, de que nós devemos estar com as portas, com os braços abertos, com as portas abertas para essas pessoas. E vencermos muitas vezes a barreira social, meus irmãos. Naquele momento a barreira social era que aquela pessoa era uma mulher. Mas muitas vezes as nossas barreiras sociais estão muitas vezes ligadas ao valor monetário que uma pessoa possui, muitas vezes, ao status que essa pessoa está. E nós devemos vencer isso, porque a igreja do Senhor, todos são iguais. E os discípulos têm que aprender isso. E os discípulos tiveram que aprender isso com Jesus. Mas aquela mulher, ela também nos dá uma lição de que é possível vencer essas barreiras. Sabe por quê? Porque no mundo em que nós estamos, infelizmente, nós valemos muito mais pelo que temos do que pelo que realmente somos. Mas a igreja não pode se comportar dessa maneira. E nós temos que olhar para todas as pessoas com a mesma graça que o Senhor olhou para nós quando estávamos no poço de lama. E aquela mulher, naquele momento, no poço de lama, ela tem que vencer a barreira da indiferença e a barreira social que os discípulos impuseram. Mas essa mulher, ela não vence apenas a barreira do silêncio de Jesus. Ela não vence somente a barreira da indiferença e da barreira social, mas ela também vence a barreira cultural e a barreira teológica imposta a ela. E é interessante, meus irmãos, que essa mulher, ela vem até o Senhor Jesus, e como sabemos, meus irmãos, e pela própria profecia, que o Senhor Jesus Cristo veio para Israel. Mas Jesus Cristo sempre quebrou paradigmas. E as pessoas não compreenderam o que era realmente o Israel de Deus. Porque o Israel, para o Senhor, nunca fora simplesmente um local. O Israel, para o Senhor, sempre foram o conjunto das pessoas que vierem a crer no Senhor. Aqueles que viessem a fazer parte dos discípulos de Jesus. Como nós hoje somos o novo Israel, e somos o novo Israel, porque o Senhor Jesus Cristo não se deteve simplesmente a um local, mas assim a uma visão espiritual do que era ser o príncipe para o Senhor Jesus Cristo. Assim passamos a pertencer a esse Israel. Mas Jesus Cristo ali trabalha muito bem essa figura com essa mulher, para ver até onde ela era capaz de ir. E aí, meus irmãos, no versículo 24, nós começamos a observar a barreira. Vamos ler juntos? Mas Jesus não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Versículo 26. Então ele respondendo disse:
não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo. Sabe o que Jesus Cristo estava dizendo para ela? Olha, na visão humana, você não faz parte de Israel. Na visão humana, você não tem direito às bênçãos de Deus. Na visão humana, na visão terrestre, que até então está posta, você não tem direito de se assentar à mesa do povo de Deus. E essa mulher então olha para aquela circunstância e, humanamente falando, ela não tinha outra resposta. Ela não tinha como combater esse argumento do Senhor Jesus. Como é que ela poderia combater se Jesus Cristo estava falando de algo que humanamente estava corretíssimo? Você não faz parte do povo de Israel. Você é gentia. Você não pode se assentar aonde você está querendo se assentar. E essa mulher então mostra, meus irmãos, uma característica e uma virtude daquele que quer passar pelas barreiras e conquistar vitórias. Em primeiro lugar, a resposta dela é uma resposta com adoração. E para isso, meus irmãos, é que nós fomos chamados pelo Senhor. Existem perguntas e questionamentos que nós não temos respostas. Mas quando olhamos pelo lado do Senhor Jesus, nós vamos ver, meus irmãos, que o olhar de Deus é muito mais gracioso e grandioso do que o olhar apenas escrito. E a gente observa, meus irmãos, no versículo 25, olha o que diz, vamos lá? Ela, porém, veio e o adorou, dizendo... Ela respondeu alguma coisa, meu irmão? Ela não responde nada. O questionamento do Senhor Jesus até ali era um questionamento sem resposta. Mas sabe como é que a gente vence, meus irmãos? É lutando. E até mesmo lutando com o Senhor. E isso, meus irmãos, me faz reportar um pouquinho atrás a Jacó, que quando ele encontra o Senhor lá no Val de Jaboque, e eles lutam, e o Senhor fala: deixa-me ir. Jacó olha para o Senhor e fala: não te deixarei ir, se não me abençoares. O Senhor não vai, se não me abençoares. Parecia algo arrogante da parte de Jacó, mas o que o Senhor quer ver de nós é justamente isso. Senhor, o Senhor não vai, o Senhor não pode ir, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não estiver comigo, eu não te deixarei. E aí, meus irmãos, nós vimos alguns testemunhos de algumas mães, de alguns pais que oraram 20, 25, 30 anos pela conversão de seus filhos. E o que esses pais estavam querendo dizer ao Senhor é o seguinte: Deus, eu não te deixarei ir, se o Senhor não me abençoares. Converta meu filho. Eu fiz uma pergunta para você: com quem você tem vencido as suas barreiras? Com seus próprios esforços? Com o seu status? Com o seu trabalho? Ou com o Senhor? Meus irmãos, é interessante
Eu sempre falo, né? Minha família fica até cansada de ouvir. Mas é um exemplo que é comum a nós e a todas as cidades, principalmente nos tempos de chuva, que é quando surgem então as epidemias de dengue. Eu não sei diferenciar uma muriçoca do mosquito de dengue, né? O pessoal fala que ela tem umas pintinhas diferentes lá, né? Mas eu não sei diferenciar muito isso não. E às vezes, né, não quero nem saber se é da dengue ou não, a gente já está matando. Sabe por quê? Porque eu já vi pessoas, né, principalmente olhando homens fortes, musculosos, você olha assim com aquela virtude física, tremerem numa maca de hospital, de febre e dor, por causa de um mosquitinho. E eu falo, que forças que a gente tem, se a gente não dá conta de vencer nem um mosquitinho? Meus irmãos, vocês observaram a última lei que foi aprovada aí, que foi a lei da palmada? Você já viu as leis que estão sendo postas para a família? Hoje, se uma criança de 6 anos, se rebelar dentro de casa, com as leis que elas têm nas mãos, nenhum pai, nenhuma família que controla essa criança. Não controla. E a gente olha, mas é só uma criança. Mas essa criança pode provocar dentro do lar desastres que a gente não dá conta de medir. A gente não vence um mosquitinho. A gente não dá conta de vencer nem o nosso filho, se ele quiser usar as leis que foram colocadas nas suas mãos. Como nós vamos vencer os outros desafios que nos são postos? Não damos conta, queridos. Igreja, o Senhor nos chamou para que nós pudéssemos confiar nele, para que pudéssemos receber a vitória. E essa mulher, ela não vence de qualquer maneira. E a igreja do Senhor não vence as suas dificuldades de qualquer maneira. Sabe como é que essa mulher vence? Ela se ajoelha e adora o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, eu não dou conta de resolver os meus próprios problemas. Eu não dou conta de resolver as minhas próprias circunstâncias. As coisas que vêm sobre mim são demasiadamente grandes demais. Ela adora, e adoração é entrega. Adoração é se dar. E essa mulher então, ela se dá ao Senhor e diz: socorro, Senhor, socorro. Eu não tenho resposta para questionamentos, mas eu tenho o Senhor que pode me abençoar além dos questionamentos. Mas o texto continua, meus irmãos, e no versículo 28, ela diz assim, vamos ler? Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. É interessante que ela recebe a vitória. O Senhor Jesus Cristo olha para aquela mulher e fala: mulher, grande é a tua fé. Você passou pela barreira do meu silêncio. Eu me calei diante de ti e tu continuaste. Você passou pela barreira da indiferença social. Os discípulos queriam mandar logo você embora. Você passa pela indiferença cultural e pela indiferença teológica. Eu vim para Israel, e você vence essa barreira.
Meus irmãos, às vezes nós estamos atrás de grandes coisas. Não que isso seja ruim, mas essa mulher nos dá uma lição de humildade. Ela nos dá uma lição de como se principia a vitória. E no versículo 27 nós vamos observar isso. Ela não chegou à vitória no versículo 28 de qualquer forma, mas no versículo 27, vamos ler juntos? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que ela estava querendo dizer? Senhor, se migalhas caírem da tua mesa, essas migalhas já são suficientes para eu ser abençoado por toda a vida. Nós cantamos um hino, que fala: chuvas de bênçãos queremos. E diante disso, meus irmãos, a gente fala que se o Senhor mandar apenas pingos, chuviscos de bênçãos para nós, já seremos os homens e as mulheres mais felizes sobre essa terra. Pensar em ter grandes coisas não é pecado, mas saber o que é melhor é o ideal para as nossas vidas, para a vida dos nossos filhos, para a vida da nossa igreja. Se migalhas da mesa do Senhor caírem para nós, já serão suficientes para nos abençoar até a volta do nosso Senhor. Como dito no início, meus irmãos, todos nós enfrentamos barreiras, todos nós enfrentamos obstáculos. Qual o obstáculo que você está enfrentando? É de uma enfermidade? Enfermidade na família? Sobre você? Um problema financeiro? Problema de relacionamento no lar? Problema com os filhos? É um problema espiritual? Que problema que você está enfrentando? Como você está enfrentando esses problemas? Diante das barreiras postas. E mais ainda, com quem você está enfrentando? O Senhor está na jogada ou não? O Senhor está contigo ou não? Onde o Senhor está na sua vida? Porque somos pequeninos diante das situações que nós enfrentamos. Mas o Senhor, diante das barreiras até então postas, Ele quer saber até onde você é capaz de ir com Ele. Nesse momento eu gostaria que você pudesse baixar sua cabeça. Que você pudesse então refletir na sua própria vida diante dos problemas que você tem enfrentado. E que você possa responder para você mesmo: como é que eu estou agindo diante dessas imposições? Com quem eu tenho enfrentado? E o Senhor tem ido comigo? Ele tem estado comigo? Eu gostaria nesse momento de orar. Eu gostaria de convidar o reverendo Gilmário para que pudesse fazer essa oração. E se você não olhe para ninguém que está do seu lado, mas se você tem algum problema a vencer nessa semana, alguma dificuldade, se
Se você está passando por alguma situação, o Senhor gostaria que você pudesse se manifestar como essa mulher se manifestou. Que você pudesse se colocar de pé aí do seu lugar, não precisa vir aqui à frente, mas que você pudesse falar para o Senhor: Senhor, eu quero a tua bênção, eu quero o teu cuidado. Se você tem isso, coloque-se de pé, em nome de Jesus. Se você quer vencer, se você quer passar por essas provações, se você quer passar por esses momentos difíceis, receba a bênção do Senhor através do seu pastor, em nome de Jesus. Bondoso Deus, queremos esta noite, Senhor, te louvar, te bendizer, te adorar, como a mulher cananeia buscou a ti. Dizer: socorre, socorre aquele que está aflito, socorre aquele, ó Deus, que já não tem encontrado saídas para as dificuldades que porventura tem enfrentado. Tu conheces a cada um. Alguns têm enfrentado a barreira do silêncio e têm encontrado portas fechadas, têm encontrado pessoas que não lhes dizem nada, estão se sentindo sós. Pai, tem misericórdia de cada um. Há outros que estão diante da indiferença dos que estão perto de si, talvez o esposo, a esposa, os pais, os filhos, se sentindo também deslocado no seu próprio ambiente. Outros estão enfrentando, ó Deus, situação em que a própria maneira de crer está sendo um obstáculo. Ele crê e ao mesmo tempo não crê, está vivendo um dilema na sua própria alma e na sua própria fé. Tem misericórdia dos teus filhos e manifesta sobre nós a tua graça por causa da tua grande bondade e do teu grande favor. Faz isso, ó Deus, na vida dos teus filhos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor.